A Raíza falou, bom dia, como faz a comunicação? Minha poodle está com uns caroços no corpo e coça muito. Ela é muito ansiosa, tem separação de ansiedade. Nossa, a gente deu exemplo da separação de ansiedade, né? Aí, Raíza, você entender se você quer um atendimento, por exemplo, com a Rebeca, ou você quer fazer o curso e aprender a se comunicar. Se você quiser um atendimento com a Rebeca, você pode entrar no site centrodeconscienciaanimal.com.br, tem a aba de atendimento e mandar mensagem, ou você pode mandar de mensagem direto para contato. Então, todo mundo que quer atendimento, né? Com a Rebeca, tem outras terapias, tem reiki, tem o Theta Healing que a Rebeca faz, tem constelação com a Isis, florais também com a Isis. Contato @ centrodeconscienciaanimal.com.br, e aí vocês perguntem por atendimento. Se for curso, Raíza, e quem quiser aprender a se comunicar, vai no site centrodeconscienciaanimal.com.br e aí vai na agenda. Vocês conseguem se inscrever. Vai ter curso de Reiki 1 sábado e Reiki 2 domingo, dá tempo ainda também. E aí a comunicação mês que vem em português. A Sofia, perdi meu cachorro no último domingo, repentinamente, após 4 anos de convivência. Há como se conectar com ele? A Rebeca falou, né, que é uma das coisas que ela mais gosta de fazer, né, Rebeca? Com animais que... no caso dela, fez a passagem, sim. Precisamos entender. Você falou que perdeu o cachorro. Se perdeu porque ele fugiu ou se perdeu porque ele fez a passagem? Tá, então são duas comunicações totalmente diferentes, né? Sim. Se fez a passagem... As duas situações são possíveis, mas se fez a passagem é uma comunicação muito fácil, na verdade, né? Que a gente aprende, os alunos aprendem a se comunicar com a persona, com o cão, com o gato, com o pássaro, e também aprendem a se comunicar com a consciência espiritual. Então, como aquele cachorro não existe mais, mas a consciência espiritual existe, a gente se comunica com a consciência espiritual, né? É fácil também, né, Beca? É fácil, é simples de fazer essa comunicação. E muito bonito. Estela falou, que interessante, uma das minhas gatas, Ricardo, melhorou daquele problema do espelho, mas ela dorme sempre comigo quando meu marido não está, como se quisesse me proteger. Mas olha muitas vezes para algo que eu não vejo nada às vezes. Acho que pode ser uma mosquinha. Foi aquele exemplo que você deu, Rebeca, de ficar olhando, acho que o armário. Então pode perguntar e entender o porquê. Né? Mas se ela tem uma questão de querer super proteger, isso já não é legal. Você entendeu por que ela está querendo super proteger, né? Exato, aí entender se às vezes é um padrão dela, né, se está vindo alguma limitação, né, de querer proteger, às vezes até trazer energia para o próprio campo dela, pode desenvolver às vezes alguma questão física, né, que eles podem puxar. E vi que alguém postou aqui no Instagram, se o animal pode sentir as nossas emoções, eles podem sim sentir, conforme o Ri explicou do encantado, que ele veio querendo amenizar, acolher o Ricardo, já entendendo o que já iria acontecer, né, e algumas vezes eles podem querer trazer para eles aquele sentimento. Às vezes percebe que o tutor está muito estressado, está passando por uma depressão, às vezes no caso eles puxam, e às vezes por não saber como se autolimpar daquela energia, às vezes eles podem manifestar alguma desordem também, ou de comportamento ou física, né? É interessante a gente se comunicar para entender o que está acontecendo com ele. Gabriela, não sei, já fizeram uma live com este tema, mas sugiro falar um pouco sobre a experiência com os animais que não desejam se comunicar, ou que foram agressivos nas palavras. Tá, gente, não é muito comum, mas alguns não querem, como a gente às vezes não quer, né? De repente a Rebeca fala, você tem um tempinho? Fala, hoje eu não quero falar não. Isso pode acontecer. Só entender se é só uma vontade de não se comunicar ou é um medo, um trauma. A gente pode trazer esse assunto, né, Rebeca? Depois. Podemos sim, é difícil acontecer, mas tem alguns casos que acontece sim. Então a Leandra aqui, a RV, ela perguntou se o animal não humano pode voltar para a mesma família. Tanto pode sim, quanto não. Depende muito da escolha deles. Às vezes, quando eles fazem a passagem, eles já comunicam, provavelmente, quando eles pretendem voltar. Às vezes mencionam a forma, às vezes não, porque às vezes eles sabem que os tutores têm, às vezes, um apego, né, naquela consciência, naquele ser em específico, e justamente para evitar sofrimento, porque a gente tem esse condicionamento de expectativa e de apego, às vezes eles não dão tantas informações precisas, né? Então é bem relativo, mas eles podem sim voltar para a mesma família. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu também, do Pepito. O Pepito estava ali, uma outra pessoa, eu não lembro o nome agora, mencionou que estava meditando, acho que a cadelinha dela tinha feito a passagem, uma gatinha, e ela estava meditando e recebeu a informação, né, desse animalzinho sorrindo. Vira e mexe, eu estou meditando, o Pepito aparece para mim, quer me dar um recado, quer informar alguma coisa. E uma dessas coisas que ele informou uma vez em meditação, ele falou que estava se preparando para o desencarne dele, né?
Então, aquilo mexeu um pouco comigo, lógico, mas ele falou, fique tranquila, porque eu voltarei para você, né? Ele mora com a minha mãe, na verdade, né? Lá na Itália. Mas eu tenho uma conexão muito profunda com o Pepito. Então, ele já me informou, não se preocupe tanto, porque eu vou voltar. De uma outra forma, dentro de um certo período de tempo, eu pretendo voltar. E às vezes que a gente faz a comunicação e eles informam que não, que vão para um outro lugar, vão conviver com outras pessoas, outras consciências, que eles vão estar dando continuidades aprendizados, né? Não com a mesma família mais. Mas isso não significa, vamos falar que a gente está falando dessa encarnação, né, sua. Pode ser que numa encarnação futura vocês venham novamente juntos. Então, é possível sim. Depende de quais são os seus planos e os planos, né, daquela consciência. Lá, através da comunicação, tem como saber por que o animal não humano teve uma doença e passou por tanto sofrimento? Sim, tem como a gente perguntar, descobrir, investigar isso, por que talvez tal desordem, tal doença se manifestou, né? Às vezes vem de um padrão, porque às vezes os nossos corpos sutis fica a memória, né? A gente volta, a gente tem contato com a nossa consciência superior, que é o nosso eu superior, que está desprendido, assim, não 100%, mas está bem desprendido da dualidade do drama, então a gente consegue ter uma comunicação mais clara, né, livre dessa energia de vitimismo perpetuador, e aí eles informam pra gente que às vezes eles escolhem manifestar certas doenças, principalmente quando é abrupta, quando a gente não tem muito tempo de recorrer ao veterinário para fazer tratamentos, porque eles informam, eu tinha que fazer alguma coisa com o meu corpo biológico, para eu poder fazer a passagem e me desprender desse corpo, e dar continuidade, né, nas minhas experiências futuras. Então, a gente pode, cada caso é um caso, e nessa questão do trauma, às vezes fica nos corpos sutis, e quando ele encarna novamente no corpo biológico, ele acessa, né, alguma coisa engatilha, entra em ressonância, pode ser por causa de alguma encarnação onde ele passou por uma morte muito traumática, muito violenta, vamos dar um exemplo de um animal que foi atropelado, e às vezes ele manifesta alguma coisa que não ficou resolvida por conta daquilo, né? Então a gente pode sim, através da comunicação, investigar a possível causa. A Berília perguntou no YouTube se, mesmo o animal tendo desencarnado há algum tempo, anos, é possível comunicação, e é possível porque o conceito de tempo é o conceito desse plano físico, é uma ferramenta desse plano físico, porque não tem tempo, ainda mais para a consciência espiritual, então a gente pode se comunicar dependente de tempo, realmente. O tempo não faz diferença nenhuma, porque o tempo não existe nesse plano, no outro plano, né? Não é linear, né? Como a gente acha. A gente trata o tempo aqui como linear, mas ele não é. Né? Passado, presente e futuro, ele está acontecendo ao mesmo tempo. É meio... Para a gente tentar entender isso aqui usando, né, de forma linear, às vezes fica um pouco complicado. Mas não tem. Já teve casos de comunicar com animais também que eles já encarnaram, e mesmo assim eles informam, já estou encarnado. Hoje eu sou um gatinho, era um cachorro, e hoje eu sou um gatinho e estou vivendo com essa família. E eu escolhi eles porque a gente vai aprender sobre tal coisas, né? E às vezes eles escolhem não falar também, depende de com quem você está se comunicando. E eu queria aproveitar um gancho e também informar que, como a gente está falando de comunicação, né? A comunicação, ela também não é um controle mental. Por exemplo, se às vezes vê algum tutor falando, ele faz xixi sempre em tal lugar, no sofá, e eu queria que ele fizesse lá no tapetinho, ou só fizesse na rua. A gente pode entender, perguntar para ele por quê, porque o comportamento para o animal é natural, ele está fazendo aquilo porque é natural para ele, né? Ou ele quer mostrar alguma coisa, ou faz sentido para ele, apesar de não fazer sentido às vezes para a gente. A gente pode conversar com ele, entender, explicar, olha, não é bacana você fazer o xixi ali, passa ali que é melhor para o convívio de todo mundo. Às vezes pode entender se ele está querendo mostrar alguma coisa para os tutores, às vezes não, é só um comportamento. Eu já comuniquei com um gato que ele falou, eu sou um gato livre e eu faço xixi onde eu quiser. Então, comuniquei com ele explicando que para o convívio de toda a família é bacana se ele não fizesse naquele local. Mas não é um controle, a gente não está doutrinando ele ou fazendo uma lavagem cerebral, ele tem o livre-arbítrio dele. Ele vai me escutar, ele pode até entender o que eu estou falando, mas a escolha dele, se ele vai continuar fazendo xixi naquele local ou não, né? Então, só para deixar claro que a gente não controla, a gente não faz um trabalho de neurolinguística de colocar input para ele não ter mais aquele comportamento. A gente vai na causa e com o tempo ele vai integrando aquilo que a gente fez, aquele trabalho, e a gente vai reparar os resultados, né? O que acontece, se ele escolheu mudar o comportamento ou não. Na maioria dos casos, sim, né?